Hoje eu vim conversar com vocês sobre anticoncepcional, porque vocês sempre me perguntam: Laisa, você usa anticoncepcional? Laisa, o anticoncepcional atrapalha no ganho de massa muscular e no processo de hipertrofia? E assim, desde o começo da semana eu estava um pouco mais aprofundada no assunto, porque eu queria vir contextualizar aqui com vocês. O anticoncepcional, ele é uma medicação hormonal. E quais são esses hormônios presentes nele? O estrogênio e a progesterona. E ele pode vir na versão combinada ou isolada, pode vir com os dois hormônios ou só com a progesterona. Então a gente sabe que toda medicação precisa de uma indicação. Por exemplo, indicação de anticoncepcional, uma mulher que tenha mioma hemorrágico, que tenha SOP desregulada, que tenha endometriose. E como que esse anticoncepcional atua no nosso corpo? Quais as alterações fisiológicas que ele causa? Assim, eu utilizei o anticoncepcional por muito tempo. Se eu não me engano, foi assim, uns 9 anos utilizando o anticoncepcional. E aí eu parava, e eu voltava, e até que um belo dia eu resolvi não usar mais de jeito nenhum. Foi aí que eu comecei a perceber mudanças significativas no meu corpo. Por quê? Porque eu tinha muita retenção, eu sentia muita retenção, muita celulite. Qual eram as outras coisas que eu percebi que melhoraram bastante? Além de, meu humor oscilava bastante, meu libido. E eu já treinava e fazia dieta, só que eu queria ver como era que meu corpo ia responder. E eu tinha umas crises de enxaqueca que eu estava suspeitando que piorava por causa do anticoncepcional. Então eu resolvi parar. O problema é que essas coisas acontecem, né? Acontecia comigo e acontecem com vocês, e a gente não se questiona por que isso está acontecendo. E essa cultura do anticoncepcional, ela está enraizada na gente. O anticoncepcional oral, ele é o mais utilizado no mundo. Cerca de 27% das mulheres, né, brasileiras utilizam o anticoncepcional. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o anticoncepcional, ele é um hormônio sexual sintético e ele está passando pelo nosso trato gastrointestinal, e fisiologicamente isso não era para acontecer, porque a gente produz esses hormônios de forma natural. A gente produz esses hormônios na nossa glândula adrenal, que fica localizada em cima dos rins, e a gente produz também nos ovários. Nós também produzimos uma proteína chamada de SHBG, que é proteína ligadora de hormônios sexuais. E essa proteína, ela é sintetizada, ela é produzida pelo nosso fígado. E assim, qual o problema dessa proteína, desse SHBG estar alto no nosso corpo? É aí que está o ponto que vocês vão entender, que começa a entender por que atrapalha no processo de ganho de massa muscular. Essa proteína, ela tem uma alta afinidade pela testosterona. E a testosterona, ele é o principal hormônio para que a gente consiga, né, ter a hipertrofia muscular, para a gente ter ganho de massa muscular. E o que essa proteína faz? Essa proteína, ela pega essa testosterona. Essa testosterona, ela não fica livre para agir nos seus receptores específicos, diminuindo a fração dessa testosterona livre por causa do uso do anticoncepcional e do aumento dessa proteína, desse SHBG. Tudo isso por conta, né, do uso do anticoncepcional. Então vocês estão conseguindo perceber, né? Diminui a testosterona porque aumenta esse SHBG. E além da testosterona livre, a gente tem a testosterona total. A testosterona total, ela se liga também a esse SHBG e se liga também à albumina. E a testosterona livre que sobra, né, que é a testosterona ativa, é que realmente vai importar pra gente para ter o ganho de massa muscular. Então, nós mulheres já produzimos fisiologicamente, é uma coisa nossa,
menos testosterona. O homem produz 10 vezes mais testosterona que a gente. Então, quando joga o anticoncepcional, bagunça tudo. A testosterona, ela tem mais de 200 funções no nosso corpo. E esses hormônios, eles precisam estar em equilíbrio. Nós temos receptores de testosterona nos ossos, no cérebro, no coração. Então, ele funciona como um protetor cardiovascular. Então, ele é muito importante. Além dele, a gente tem o estrogênio, que também é muito importante. E quando quando esses hormônios se desregulam, acontecem várias alterações no nosso corpo. E uma delas é a capacidade do ganho de massa muscular. E outro ponto que é em relação à gordura localizada, que é a nossa maior reclamação. Nós, mulheres, temos mais receptores de estrogênio na bunda e nas coxas. Então a gente acumula mais gordura nessas regiões, que é o corpo, né, em formato de pera, ginoide, né, em relação à composição de gordura. E a gente também tem receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, onde a adrenalina e a noradrenalina se ligam para ativar ou inativar a queima de gordura, sendo que o alfa-adrenérgico ele impede a quebra de gordura. O beta-adrenérgico ele é a favor da queima de gordura. E o que acontece quando a gente usa o anticoncepcional? Gente, eu tô o tempo todo com cara de sorriso porque é uma desgraça só. Caraca! O que acontece, né, quando a gente usa o anticoncepcional? Ele aumenta os receptores alfa-adrenérgico. Ele inibe, né, que é o receptor que inibe a queima de gordura, diminuindo a nossa capacidade de perder gordura, de oxidar gordura. E além disso, aumenta os receptores de estrogênio nas coxas e no bumbum, aumentando esse acúmulo de gordura e as terríveis celulites. Então, é por conta de tudo isso, né? E por causa do anticoncepcional, tudo por causa do anticoncepcional. E isso eu tô falando em relação à estética, porque se a gente for entrar no âmbito saúde, tem várias alterações. Risco tromboembólico, diminuição da capacidade de coagulação, alterações nutricionais e psicológicas, tem relação com o aumento da depressão, alteração no perfil lipídico. Isso falando de saúde, né? Vamos pro âmbito estética. Quando a gente fala da estética, né? Tem alterações no peso, piora no desempenho e na performance dos treinos, aumento de espinhas e cravos. Então, gente, né, contra fatos, né, não tem o que se questionar. O anticoncepcional, ele bagunça tudo. E se o negócio tava ruim, vai piorar mais 10 centavos aí. Gente do céu, vou te contar, vamos fazer uma oração. Acontecem alterações em algumas áreas do nosso cérebro. Acontecem alterações no núcleo arqueado, no neuropeptídeo Y e no próprio melanocortina. Eita, esse nome toda vez trava. Eu vou até escrever ele aqui para não correr o risco. E essas áreas elas estão ligadas à nossa fome, à nossa ingestão alimentar, à saciedade, à perca de gordura, está relacionada com a nossa mitocôndria, a capacidade de metabolizar nutrientes e excessos, altera o nosso humor, ele altera o nosso senso crítico. Quem tem problema com ansiedade pode piorar, aquela fome desenfreada. E assim, a maioria das meninas que falam comigo utilizam o anticoncepcional porque querem prevenir a gravidez. E assim, tem o DIU, você pode ver a possibilidade de conversar com sua ginecologista. Só que
o método mais seguro é a camisinha, porque ele protege contra a gravidez e protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele é um método que você precisa estar combinando com outros. Então, tudo precisa ser avaliado, todo o contexto, porque você não pode estar botando em risco a sua vida financeira. E a última pergunta para finalizar. Laísa, então quer dizer que eu não vou conseguir ganhar massa muscular se eu usar o anticoncepcional, se eu continuar usando o anticoncepcional? Você consegue ganhar massa muscular? Sim, mas você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que se esforçar o dobro. Você vai ter que ver qual o anticoncepcional que está usando, a indicação e a sua alimentação. O nosso organismo, ele funciona pelo mecanismo de feedback. Ele se retroalimenta. Então, se a produção de hormônio da gente tá alta, ele sinaliza, né, para o nosso corpo para parar de produzir esses hormônios. Então, nosso corpo, gente, ele é perfeito. Ele se autorregula para poder manter o equilíbrio, para manter a homeostasia, para ficar tudo certinho. Então, nosso corpo é perfeito, maravilhoso. Ele faz tudo para tentar salvar a gente vai lá, massacra ele, faz as coisas erradas, coloca coisa ruim nele e o bichinho tenta, né, sempre se recuperar para manter a gente vivo com saúde. Então, gente, era isso tudo que eu queria falar para vocês. Terminou que aqui mudou agora o ângulo daqui, porque eu tive que colocar no tripé e tava mais baixo. Se soubesse, tinha gravado logo tudo assim, enfim. E é isso.